Você sabe quais os documentos devem acompanhar o requerimento da usucapião extrajudicial? Agora saberá. Seja muito bem-vindo, querido aluno, seja muito bem-vinda, querida aluna, a mais uma lição prática. Todos os documentos que devem acompanhar o requerimento da usucapião extrajudicial. Se você está chegando agora, prazer te conhecer. Eu sou o professor Marcel Rulli. Nos últimos anos, me dedico a fazer com que advogados regularizem qualquer problema de imóvel em qualquer lugar do Brasil e, com isso, faturando os maiores honorários da advocacia. Bora para o nosso conteúdo? O que o requerimento da usucapião extrajudicial deve ter junto? Quais os documentos? Querido aluno, querida aluna, o primeiro documento é a famosa ata notarial atestando o tempo de posse. Vamos lá, prestem bastante atenção aqui, porque muitos coraçõezinhos peludos, alguns tabeliães, colocam muita dificuldade, procuram muito pelo em ovo para não lavrar esse documento, que é essencial. Então, eu quero toda a sua atenção agora. Preste atenção. Essa ata notarial tem que ser lavrada pelo tabelião do local do imóvel, para que você prove o tempo de posse e as circunstâncias com aplicação do artigo 384 do Código de Processo Civil. Professor, o que diz o artigo 384? Fala que a ata notarial faz prova, que pode inclusive ter fotografias dentro dessa ata notarial, tá? Pode ter dados, enfim, um documento essencial. Uma importante prova a ser feita é aquela com a utilização do Google Earth, as fotografias do Google Earth, o tempo da ocupação pelo seu cliente, as construções que ele foram fazendo. Podem constar da ata notarial imagens, documentos, sons gravados em arquivos eletrônicos, além do depoimento de testemunhas, não podendo basear-se apenas em declarações do requerente. Quando você for fazer essa ata notarial, caberá ao tabelião de notas, então o tabelião do local do imóvel, exigir de você os elementos que impliquem o reconhecimento da posse que atestará. Então, você tem que levar para ele assim, quem é o vizinho que conhece, se ele já tem contas de luz, água, há quanto tempo, se o cadastro municipal já está no nome do cliente, se tem IPTU pago, quem está pagando, obviamente, se for o cliente, ajuda muito mais ainda. As construções, por exemplo, o cliente fez uma reforma no imóvel, construiu o imóvel, tem as notas. Então, todos os elementos que você tiver, documentos, os vizinhos, você já leva lá no tabelião para que ele se sinta seguro para atestar esse tempo de posse. E além de tudo isso, saiba vocês que você leva toda essa documentação. Se o tabelião ainda assim estiver inseguro, saiba que o tabelião poderá diligenciar no local e ouvir os confrontantes do imóvel sobre o tempo de posse do solicitante, do seu cliente, bem como sobre o conhecimento de qualquer oposição contra a posse. Então o tabelião pode bater palma lá nos vizinhos, falar, olha aqui, o seu João mora aqui, mora há quanto tempo, tal, sabe de quem que é esse imóvel, se é de um filho dele, se é de algum parente, enfim. Ele pode fazer isso. Uma observação. É evidente que o tabelião responde pelos prejuízos que causarem em razão de não tomar as cautelas para certificar a posse. Responsabilidade esta que, sob a ótica administrativa, está nos artigos 31 a 36 da Lei 8.935 de 94, que é a lei dos delegatários, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal decorrente de dolo. Então, vamos sintetizar. O primeiro documento que nós temos que ter é a ata notarial da posse, responda assim agora, pelo tabelião do local do imóvel. Qual é o tabelião, querido aluno, querida aluna, que tem competência para lavrar a ata notarial, atestando o tempo de posse para usucapião? Perfeito, é o tabelião do local do imóvel, não pode ser outro, tá? Vamos lá. O segundo documento indispensável para acompanhar o requerimento da usucapião extrajudicial é a famosa
planta e memorial descritivo. Queridos, a planta e memorial descritivo deve ser assinado por profissional legalmente habilitado, engenheiro ou arquiteto, com prova da anotação de responsabilidade técnica no respectivo Conselho de Fiscalização Profissional, famosa ART para os engenheiros ou RRT para os arquitetos, e pelos titulares de direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes. E aqui tem uma grande dúvida. Professor, então a planta e memorial descritivo deve ser assinada pelo engenheiro ou pelo arquiteto. Professor, se for um georreferenciamento de imóvel rural, então aí vai ser assinada pelo agrimensor. Além das assinaturas dos agrimensores, dos engenheiros, dos arquitetos, nós temos que pegar na planta e memorial descritivo de preferência as assinaturas dos vizinhos, respectivos cônjuges, e as assinaturas, por exemplo, na matrícula do imóvel usucapiendo, tem lá os herdeiros do João, que é o proprietário registral da matrícula que você está fazendo a usucapião. Tem que ter as assinaturas desses filhos, vamos chamar assim, desses herdeiros, tá? Então lembre-se, via de regra, a planta e memorial descritivo deve ter assinatura, então, engenheiro, arquiteto, agrimensor, de todos os vizinhos e respectivos cônjuges, tá? Aqui eu estou falando do vizinho, que são os confrontantes, os confinantes, sejam os confinantes, os vizinhos, proprietários registrais ou possuidores a qualquer título. Agora, presta atenção nessa dica, porque aqui coraçõezinhos peludos, ou às vezes o cartório, tabelião de notas, ou o próprio cartório de registro de imóveis, vai procurar pelo em ovo com vocês nesse caso. Ó. Se você não conseguir, ou sendo impossível, pegar a assinatura de qualquer dessas pessoas, né, que eu disse a vocês, ou então qualquer dos titulares de direitos sobre o imóvel e sobre os imóveis vizinhos, confinantes, que podem ser atingidos pela aquisição originária representada pelo usucapião, aqui presta atenção, o registrador, não é o tabelião, eu vou repetir então, o registrador, lá no outro cartório, no cartório de imóveis, o registrador deverá providenciar a notificação pessoal, podendo delegar a incumbência ao oficial de títulos e documentos, ou pelo correio, para manifestação em 15 dias, sob pena de o silêncio significar concordância. O que o professor quer dizer para vocês? Professor, não consegui pegar uma assinatura do vizinho da direita. Professor, não consegui pegar a assinatura de um dos filhos do falecido proprietário registral. Não tem problema. Você vai avisar isso lá pro outro cartório, não é nem no tabelionato de notas. O tabelião de notas simplesmente lavrará a ata notarial. Feita a ata notarial, nós vamos fazer aqui a planta e memorial descritivo, né? Na verdade, eu sugiro fazer a planta até antes, tá? Até antes mesmo, para levar a planta e memorial descritivo já também para o tabelião, que aí é um gol de placa lá. Mas, enfim, faltou alguma assinatura? Saiba que quem vai resolver o problema dessa falta de assinatura é o outro cartório, beleza? Então, que é o cartório de registro de imóveis. O cartório de registro de imóveis é ele que vai providenciar essas notificações. E caso o notificado, ou seja, um desses vizinhos, não seja encontrado, ou seja, esteja em local incerto e não sabido, a notificação se dará por edital. Então, o cartório de registro de imóveis não localizou um dos vizinhos, ele vai publicar edital em jornal de grande circulação por 2 vezes, com prazo de 15 dias cada um, ou por meio eletrônico, regulamentado pelo Tribunal Estadual para manifestação dos interessados. Igualmente interpretado o silêncio como concordância. Decorreu o prazo do edital, não compareceu ninguém, anuiu com a usucapião. Uma observação importantíssima para vocês. Pode ser dispensada a apresentação de planta e memorial descritivo se o imóvel usucapiendo for unidade autônoma, vulgo apartamento de condomínio edilício ou loteamento regularmente instituído, bastando que o requerimento faça menção à descrição constante da respectiva matrícula. Isso está expresso no provimento 65 do Conselho Nacional de Justiça, tá? Então, fechamos aqui. Qual foi o primeiro documento que vimos? Relembrem, fala ata notarial. Ata notarial. Qual o segundo documento? Relembrem, fala planta e memorial descritivo. O terceiro documento são as certidões negativas dos distribuidores. São as certidões da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente. Em qualquer caso de usucapião, a posse deve ser mansa e pacífica em relação aos titulares anteriores que, conhecendo a posse do requerente, não questionar a existência da situação de fato durante todo o prazo. Em outras palavras, as certidões cíveis, pode pegar criminal também,
da comarca. Então, pega na Justiça Estadual, pega na Justiça Federal, pega da Justiça do Trabalho. Essas certidões a gente tira gratuitamente na internet, no site do Tribunal Estadual, do Tribunal Regional Federal. Tá bom? Então, essas certidões negativas dos distribuidores, para provar que nunca foi discutida aquela posse daquele imóvel, que aquele imóvel nunca foi reivindicado. Combinado aqui? Por fim, o justo título. O justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem da posse, continuidade, natureza e tempo, tais como o pagamento dos impostos, taxas que incidem sobre o imóvel. A prova da posse do lapso temporal pode advir tanto do justo título, um contratinho de gaveta, por exemplo, queridos alunos, quanto de outros documentos que comprovem a posse e a sua origem, como, por exemplo, a apresentação de impostos que tenham incidido sobre o imóvel e cujo pagamento tenha, durante o tempo da posse a ser provada, sido levado a efeito pelo requerente da usucapião. Então, se o cliente já paga o IPTU há 15, 20 anos, tem lá os comprovantes, tem os carnês, mesmo que o IPTU esteja no nome de outra pessoa, é ele que vem fazendo esses recolhimentos. Então, vamos sintetizar? Esses são os 4 documentos importantíssimos que devem acompanhar o requerimento da usucapião extrajudicial, que você vai fazer processar no cartório de registro de imóveis do local do imóvel. Vamos relembrar os 4? Ata notarial, planta e memorial descritivo, certidões negativas dos distribuidores e justo título. Espero que você tenha memorizado tudo isso, que você agora comece a regularizar qualquer problema de imóvel em qualquer lugar do Brasil e fature grandes honorários. Um grande abraço, fique com Deus, com licença.